Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Carga máxima, geografia geral, sem questões, sem itens, globalização, geopolítica, tudo isso para você chegar muito bem preparado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Vamos lá, né? Sem itens, geografia geral, globalização, a geografia política no cenário internacional, que é a geopolítica. Vamos lá, vamos responder questões. A análise da sociedade atual, quando eu falo sociedade atual, essa sociedade globalizada, historicamente, vamos trazer aqui uma linha temporal, né, para você compreender como chegamos nessa sociedade atual. Vamos recordar a Guerra Fria, essa guerra ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. Essa bipolarização, a marca da Guerra Fria. Com a decadência da União Soviética, eis que chegamos a uma nova fase da história da humanidade. Alguns chamam de nova ordem mundial, outros de mundialização, alguns de internacionalização e o termo mais comum, globalização. Esse momento que vamos analisar os impactos na economia, na cultura, na sociedade, o estímulo, né? Intenso estímulo ao consumo, será que existe esse multiculturalismo? Então, vamos analisar a partir de agora. Uma palavra que sintetiza a globalização é a integração. Integração econômica, integração cultural. Claro que não eliminando, né, problemas crônicos, históricos, como fome, pobreza, desigualdade, exclusão. Então, vamos lá. Na análise da sociedade atual, também chamada de sociedade do consumo, verifica-se o acesso à informação globalizada, e a internet colabora para isso. Um acontecimento, por que o nome global? Globo terrestre, esse processo em que há uma sensação de aproximação cada vez mais através da internet. Então, acesso à informação globalizada, facilitado aí, né, pelo uso da internet, e esse acesso propiciou a preservação das diferentes culturas. Na verdade, essas culturas foram ressignificadas, pois estando mais bem informado, o indivíduo tem subsídios para entender e respeitar as diferenças entre as culturas de diversas regiões. O que o item quer dizer? Que diante desse cenário, a sociedade do conhecimento, a sociedade informatizada, as diferenças culturais foram eliminadas e você vai respeitar o diferente. Isso quer dizer que não há mais o preconceito, a segregação, a violência, enfrentamentos, tensões. Não, né? Esse item ele está errado porque existem essas tensões, existem preconceitos. E diante de diferenças culturais, em diversas regiões, podemos perceber o que chamamos na sociologia de etnocentrismo, quando você avalia a sua cultura superior à cultura do outro. Logo, esse item está errado. Relacionada à revolução informacional, é a sociedade do conhecimento, né? A internet fomenta, ou seja, reforça, lança a base, a estrutura, pilares para a atividade comercial. Sim, o comércio digital, né, tem muita força no cenário atual, até falar, né, da questão do próprio capitalismo que está se adaptando a esse cenário. Lembrar do Pix, né, essa transferência instantânea, ao redor do globo, né, quase que totalidade da população mundial está interconectada. Se você pegar dados mais recentes, a população que tem acesso à internet, acesso à net,
é aproximadamente 51%. A maioria tem acesso à internet, mas aqui está dizendo quase que totalidade. Você tem aí um pouquinho, né? Metade mais 1% aí, né? Que tem acesso à internet. Existe sim, pessoal. Talvez você que tem aí, né, sua Wi-Fi, mas a exclusão digital é um desafio também no mundo atual. Nem todos estão conectados. Nem todos, né, têm acesso à internet. Esse item aqui está errado. Então, primeiro errado, segundo errado, vamos agora para o terceiro. A geografia pode ser definida como uma atitude de representação e reflexão analítica do homem-mundo, a partir do modo como este nele organiza com relação à sociedade e à natureza. É justamente nosso papel, né? Fazer essa avaliação, homem, mundo, natureza, homem, mundo, né? Sociedade, natureza, portanto, consigo mesmo. Não vir ser, né? Um conceito, uma definição da filosofia, do processo evolutivo da história. Refere-se, pois, à contextualidade e existencialidade, digamos, à geograficidade espacial do homem no mundo, condição que difere aqui e ali de acordo com as estruturas da história. Tendo como referência inicial o texto acima, o assunto nele evocado, julgue os itens, no caso aqui, né, julgue o item ou os itens seguintes, né? Se você fizer a correção, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá. No atual processo de globalização, o espaço mundial tornou-se homogêneo? Bem, a internet, nem na internet, né? Porque quando você fala hoje, internet, as diversas redes sociais, esses mensageiros como o WhatsApp, você tem diversos grupos com diversas perspectivas, com diversas finalidades. Então, nem nas interações ou na interatividade a gente encontra mais essa homogeneidade. Então, esse item aqui está errado. Claro que o estímulo ao consumo quer garantir ou quer consolidar essa sensação de homogeneidade, tipo Coca-Cola, beba Coca-Cola. Então, a propaganda da Coca-Cola vai ser voltada justamente para que a maior parte, ou que todo mundo passe a consumir. Mesmo assim, nem todos consomem. Mas cria-se um cenário para isso, estímulo, né, ao consumo, e homogeneizar esse consumo, tornar aquela marca hegemônica. Mas o item diz, o espaço mundial tornou-se homogêneo, não diferenciável, inversamente ao que ocorreu no passado, quando observar o processo de especialização em diversas regiões do mundo. Olha, nesse cenário de práticas produtivas, a gente sabe que há um cenário heterogêneo, tá? Então, não é homogêneo. Mesmo falando aqui na questão da produção comercial, como o item finalizou. Então, aí você tem regiões especializadas em produzir determinados bens. Na região asiática, né, lembrar aí da China, Índia, assim como nos Estados Unidos. Então, esse item está errado. Galera, Banca Sebrasp ama, mas ama de paixão o tema globalização, tá? Então, tema uma alta tendência de cair. O avanço da globalização promoveu mudanças na forma como os seres humanos relacionam-se com o espaço geográfico. As relações das pessoas com o espaço geográfico também são medidas pelo acesso diferenciado à renda e à tecnologia. Nesse sentido, os avanços tecnológicos nos transportes e nas telecomunicações alteraram de forma bastante desigual a posição das pessoas no espaço geográfico e sua inserção na sociedade. Diante disso, vamos responder o próximo item. A hierarquização das relações socioespaciais. O que vem a ser, professor, essa hierarquização? Hierarquia, né? Ocupar alguns postos ou uma posição privilegiada em relação a outra pessoa. Isso ocorre. Vamos falar aqui dessa relação socioespacial, ou seja, o teu poder de consumo te garante aí a qual espaço consumir determinado produto. Tem a ver com capital. Um local em que você tem lá um jantar a R$120, de repente eu não vou.
Eu vou ali comer meu cuscuz, né, em algum lugar, mas não vou. Então tem essa hierarquia socioespacial, que está diretamente ligada às forças centrípicas, que envolvem a divisão espacial do trabalho, tá? Então aí você tem esse cenário ocorrendo, tá? Beleza? Então aí, lembrando que aqui a banca colocou, galera, um conceito que é da física, né? Forças centrípetas, tá? Que na física é a força resultante, né? Que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento retilíneo, movimento curvilíneo, tá? Ou circular, né? No caso, você tem essas forças centrípetas que envolvem a divisão espacial do trabalho. Com isso, os avanços tecnológicos tendem a uma maior desconcentração monopolista diante do processo de produção capitalista, não, né? Mesmo dentro desse cenário, a gente percebe que existe ainda uma grande concentração, tá? Quer dizer assim, ó, com isso, os avanços tecnológicos tendem a uma maior desconcentração monopolista diante do processo de produção capitalista. É só observar, galera, no campo da tecnologia, né? Há um monopólio, né, que as empresas estadunidenses têm, né? Você pegar hoje as principais redes sociais no Ocidente, né? O Instagram, o Facebook, né? O próprio mensageiro WhatsApp. Então, tem essa concentração. Esse item está errado. Bem, seguindo o texto, a vinculação do keynesianismo, tá? Lembrar da crise de 29, o Estado interferindo para socorrer a economia. O Fordismo, aquela divisão, né, rígida do trabalho e a produção em elevada escala. Então, a vinculação do keynesianismo ao Fordismo, advindo de problemas de rigidez nos mercados e nos contratos de trabalho, originou um sistema de acumulação que resulta no aumento da competição e no estreitamento das margens de lucro, para tentar manter direcionamento do mercado e dos contratos de trabalho. Pessoal, o keynesianismo tem a ver justamente com essa perspectiva que eu falei, tá? Em 1929, crise na Bolsa de Valores e a pregação do liberalismo é que o Estado não poderia interferir na economia. A escola keynesiana, né, ou keynesianismo, né, é uma teoria econômica, né, do economista inglês John Maynard Keynes, tá, em seu livro Teoria Geral do Emprego, ele fala justamente o que deve ser feito nesse cenário de crise, tá? Você tem ele defendendo, né, dentro dos parâmetros do mercado livre e capitalista, a necessidade de uma forte intervenção econômica do Estado, com o objetivo principal de garantir pleno emprego, porque com o pleno emprego tem a renda, com a renda estimula o consumo, e isso faz com que o Estado arrecade, né, através de impostos, e além disso o Estado tem que controlar fortemente a inflação. Essa relação com o Fordismo, né, que é essa forma de produção baseada na elevada escala, rigidez, o trabalhador, né, ele sofre bastante nesse sistema, é lembrado do filme Tempos Modernos, tá, aquela questão da repetição. Então esse link está errado, ele colocou aí, né, essa vinculação para confundir, mas se você souber de fato o que é o keynesianismo, não chega a fazer essa aproximação aqui, conforme o item. Seguindo o texto, o meio geográfico dos avanços tecnológicos atuais é denominado meio técnico-científico informacional. Sim, é uma expressão utilizada, e assim como a globalização, no que concerne às características da continuidade e aceleração, é tido como um sinônimo de mundialização capitalista. Porque quando eu falo aqui, né, nesse avanço técnico-científico informacional, é justamente você hoje está num avanço, está, né, vivenciando um avanço tecnológico tão impressionante que, de fato, esse capitalismo hoje está mundializado através de uma simples digitação aqui do endereço, você pode negociar, né, com pessoas de outros países, tá? Até falar de moedas, né? A criptomoeda, por exemplo. Então, esse item aqui está correto. Bom, vamos lá, é carga máxima, viu, professor? Estou cansado, estou com sono. Não, ops, você vai ser futuro policial, militar, então, olha,
rigidez, tá? Dá certo. A respeito das recentes transformações do espaço agroindustrial brasileiro, julgue o item que se segue. Com a globalização, essa integração, né, dos produtos brasileiros ao mercado internacional, é só falar das commodities, por exemplo, tá? Da produção, venda de soja. Houve mudanças na estrutura fundiária, onde as lavouras de subsistência passaram a substituir paulatinamente os grandes latifúndios, pessoal. Lavoura de subsistência para você vai plantar algo para consumo próprio. Essa lavoura de subsistência, ou essas lavouras substituíram os grandes latifúndios, as grandes propriedades que, infelizmente, é uma realidade hoje no Brasil, essa má distribuição de terras, ou essa concentração de terras, resultado do processo de colonização, capitanias hereditárias. Então, questão 7, esse item está errado. Não substituíram. Olha o termo dado também à globalização. A mundialização não diz respeito apenas às atividades dos grupos empresariais e aos fluxos comerciais que elas provocam. Inclui também a globalização financeira. Afinal, quando eu falo globalização financeira, é você lembrar do capitalismo financeiro, em que temos aí, né, como termômetro na economia mundial, as bolsas de valores, também chamado de capitalismo especulativo, né, que não pode ser abstraída da lista das forças às quais deve ser imposta a adaptação dos mais fracos e desguarnecidos. Tendo como referência inicial, né, o fragmento do texto apresentado, julgue certo ou errado. Mundialização do capital, tipo o dólar, né, como essa moeda internacional, ou globalização refletem a capacidade estratégica de grandes grupos oligopolistas. Galera, aqui lembrar do conceito de oligopólio, tá? Oligopólio. Professor, que vem a ser um oligopólio, tá? É uma situação de mercado em que poucas empresas detêm controle da maior parcela do mercado. A gente pode dizer da própria Coca-Cola, né? Da própria Coca-Cola, você pode aí colocar aí como um exemplo de oligopólio. Se está aqui nos meios de telecomunicação, aqui no Brasil, a TIM, a Vivo, tá? Em relação à telefonia móvel, dentro da fusão aí da TIM e da Vivo, você tem o primeiro oligopólio, né? Nesta área no mercado, tá? Então, aí você tem esses exemplos de oligopólio, beleza? Então, a banca, né, introduziu aqui esse conceito interessante. Mesmo falando em diversidade, desse capital, desse livre cambismo, livre iniciativa, nessa economia neoliberal, a gente tem essa concentração também, tá? Porque o oligopólio é uma dessas práticas que existe, ainda está no mercado atual, tá? Professor, mas tem alguma semelhança com o monopólio? Tem semelhança, né? Porque vai dominar uma área. Agora, não com exclusividade, porque vai ter uma outra marca, mesmo que consiga, né, chegar a uma pequena parcela dos consumidores, mas ela existe. O monopólio não permite, tá, que uma outra empresa atue, tá? Então, o ato não necessariamente causa danos à economia, esse ato de formar um oligopólio. Mas é preciso ter atenção, porque se de repente essa empresa vai aumentando, vai tipo a TIM, né, faz essa fusão com a Viva e depois faz a fusão com outra empresa, de repente não tem mais, o consumidor não tem mais uma oferta, não tem mais uma opção, uma alternativa. Isso faz com que o preço do produto se eleve, tá? Então, o oligopólio é um fenômeno, né, que se forma quando há um pequeno número de companhias dominando uma parcela significativa de um setor. Ou seja, tá, é uma condição na qual há poucos vendedores para muitos compradores. E aí, se tem poucos vendedores, tem poucos cursinhos ofertando preparatório, então a tendência é aquele cursinho aumentar o preço. Se tem muitos diante da concorrência, é você diminuir valores ou criar uma situação para melhorar aí, né,
o acesso, tá? Ou a questão aí, né, da própria oferta do produto, tá? Eu posso citar também, pessoal, outros, tá? Oligopólios, a própria Nestlé também, que pega uma fatia muito grande no mercado, tá? E destacando oligopólios, tá? O caso de companhias aéreas como a TAM, tá? A Azul, claro que nesse cenário pós-pandemia, né, vamos verificar que vai ter uma nova arrumação. Enfim, a mundialização do capital ou globalização refletem a capacidade estratégica, né, de grandes grupos oligopolistas voltados para a produção industrial e para as principais atividades de serviços, em adotar por conta própria, por ter esse domínio amplo no mercado, né, pode adotar por conta própria, né, enfocando enfoque e conduta globais. Então, a questão 8 está correta, tá bom? Vamos aí para a questão 9. No bojo dos investimentos, não se pode esquecer que Mercedes-Benz e Volkswagen construíram no Brasil as fábricas mais modernas do mundo. Juntamente por causa dessa massa de investimentos, se Frankfurt não vai ao Brasil, o Brasil tem que ir a Frankfurt. Para compensar a grande ociosidade das fábricas brasileiras, exportar é mais do que uma ordem, transformou-se em religião. A meca dos investimentos das montadoras, e não só das alemães, agora é a China. Por quê, pessoal? Mão de obra barata, matéria-prima, mercado consumidor em abundância. Diante disso, o processo de globalização econômica que suplanta, ou seja, rompe fronteiras e culturas, é irrelevante o papel do Estado, pessoal. O Estado que estimula, né, que até oferece vantagens para quem, sei lá, uma empresa no país, isenção, doação de terreno, uma série de políticas de incentivos fiscais. Então, continua relevante, principalmente em tempos de crises. Prescindindo-se, ou seja, não precisa também de ações conciliatórias entre os governos, precisa sim. E tem que estar errado. Aqui foi dada, né? Aqui foi dada. E nesse cenário de pandemia, mais do que nunca, a gente percebe como o Estado ele é importante, tá? Como um fio condutor, como quem vai traçar o caminho, tá? Para o desenvolvimento econômico. Segundo Berta Beck, o rompimento da divisão do espaço e do poder mundiais em dois blocos e a distinção daí decorrente, ela está falando aqui, pessoal, dois blocos, está falando aqui, né, no cenário da Guerra Fria, tá? Essa bipolarização, União Soviética, Estados Unidos. E a distensão, a crise, tá? Essa crise que vai se tornar aguda para a União Soviética, principalmente aí final de 70, início de 80, tá? Então aí a gente pode trazer esse sentido, né, de distensão, tá? Que seria esse enfraquecimento da União Soviética no final de 70. Beleza? Então, aí você tem esse cenário aqui colocado no texto, né? Daí decorrente, trouxeram à luz as diferenciações espaciais, significando a recuperação do político e da cultura expressos em conflitos pela definição de territórios. A globalização econômica ajuda a manter a unidade dos territórios nacionais. Galera, existe uma expressão utilizada hoje que é chamada de aldeia global. Aquela percepção de que, a sensação de que não existem mais fronteiras. A sensação, quando você usa a internet. Aí eu vou visitar um site dos Estados Unidos. Pode até ter algumas restrições, tá? A depender da política desenvolvida no país, mas você vai conseguir acessar, sem ter o visto, sem ter o passaporte. Agora, se você visitar o país, né, pegar um avião, chegar lá, aí vai ter problema. Então,
a globalização econômica ajuda a manter a unidade dos territórios nacionais rompida durante a Guerra Fria e marcada pelo esgotamento do padrão de acumulação. Galera, esgotamento do padrão de acumulação, em que a gente percebe que o estímulo ao acúmulo, que cria também aquele cenário de acumular mais investir, tá? E investir para faturar e ter mais riquezas. E das relações de poder calcado tanto na centralização quanto na produção em larga escala. Então, nós temos aqui esse item está errado, tá? A globalização econômica ajuda a manter a unidade dos territórios, rompida durante a Guerra Fria. Galera, ainda há tensões envolvendo países, né? Essa questão de unidade de territórios, também temos que falar de restrições, né? Países como Estados Unidos, os países europeus, que criam aí uma série de obstáculos, né? Para ter esse controle aí das fronteiras, das pessoas que entram. Então, esse item está errado. Item 10, Milton Santos, né? O grande geógrafo Milton Santos, em uma de suas obras, afirma que os países subdesenvolvidos conheceram pelo menos 3 formas de pobreza e, paralelamente, 3 formas de dívida social na segunda metade do século passado. Segundo o autor, essas formas de pobreza, de dívida social, são a pobreza marginalidade, a pobreza incluída e a pobreza estrutural globalizada. Essa classificação está atrelada ao processo ele chama, tá, de globalização perversa. Ah, professor, eu estou de boa, tenho minha grana, vou ao shopping, né? Tem aí meu iPhone, tem minha internet. Só que a maioria não tem, tá? A exclusão é a globalização perversa. Com relação à dívida social, os pobres foram incluídos. E aí vamos destacar, né, políticas de transferência de renda que colabora para a inclusão. Posteriormente, foram marginalizados, estão à margem, ou seja, eles não são a referência, né? O centro das atenções das políticas públicas. E atualmente estão excluídos. Tá? Então, o que fazer para incluí-los? O que fazer para tirá-los desta marginalização? É o desafio dessa globalização perversa. Ou dos governantes, tá? Questão 12. Em decorrência do processo de globalização, concretiza-se o cenário de indiferença, sim, tá? Com o desenvolvimento local, visto que para enfrentar o mercado global altamente competitivo, vamos imaginar aquele mercado, né, de bairro. E aí chega uma grande marca na cidade com preços baixíssimos, preços acessíveis em relação àquele mercado de bairro. Aquele mercado de bairro vai sofrer. Porque você tem, né, um mercado global altamente competitivo, as identidades e as diferenças regionais perdem seu significado e são supridas. Vamos lá. Diz assim, olha, em decorrência do processo de globalização, concretiza-se o cenário de indiferença com o desenvolvimento local. Bem, vai depender da região, né, e do perfil de tal governante. A questão bem genérica é essa. Visto que, para enfrentar o mercado global altamente competitivo, as identidades e as diferenças regionais perdem seu significado e são suprimidas. Bem, aqui, galera, vem uma percepção. Professor, não entendi. Vamos colocar aqui um exemplo. Coca-Cola. Nesse cenário atual, você acha que a Coca-Cola está preocupado com uma estrutura de poder em Cuba se, de repente, há espaço para vender Coca-Cola lá? Você acha que os sócios, a Coca-Cola vai ficar preocupada com o cenário no Brasil se continua vendendo, se vai ser um presidente, né, de esquerda, de direita, mas se a Coca-Cola tiver mercado, estiver vendendo, ela vai continuar. Dá aquela ideia de indiferença, como diz aqui. Eu sou indiferente, tomo minhas decisões, eu quero só vender meu produto, tá? E também, galera, essa marca aqui é global, que a marca vai querer ter consumidores no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Daí, olha, diferenças regionais perdem o significado para a Coca-Cola. Ela quer ter consumidores.
independente das regiões. Ok? Então, o item está correto. Atualmente, os estados nacionais, quando eu falo estados nacionais, tipo o Brasil, tá? Atuam de forma centralizadora. Só que hoje, quando eu falo globalização, nova ordem mundial, a gente deve citar os blocos regionais, que vão atuar através de parcerias, de acordos, ou seja, exercem uma forte ação reguladora. Só que a teoria, né, do Estado neoliberal não pode ter essa intervenção, né, crônica aí na economia. Priorizando dinâmica interna dentro de fronteiras nacionais, não, quer exportar commodities, o que pode ser entendido como controle geopolítico do espaço, com o objetivo de coibir toda e qualquer entrada de capital externo. Você acha que o Brasil proibir a entrada de capital estrangeiro aqui, investindo em nosso território? Não, né? Tem que estar errado. Uma forma de resistência ao avanço do processo de globalização, levado a efeito por vários países, é a criação, olha, de blocos econômicos regionais, como o Mercosul, cujo objetivo é evitar a expropriação do espaço nacional, o objetivo é integrar a economia, não é evitar. E se por um acordo um país permite que o outro atue, instale uma empresa, vai instalar. Né? Esse item está errado. E para encerrar esse bloco 1, Geografia Geral, Banca Sebrasp, vamos lá. No atual processo de globalização, o espaço mundial tornou-se homogêneo. Já respondemos essa, não, né? Não homogêneo, tá? Esse item está errado. E assim encerramos essa bateria inicial de itens da Banca Sebrasp. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho tem muito mais, porque o concurso disciplinado será aprovado.